Olá, guerreiros! Hoje trazemos uma história de tensão e resistência na política sul-coreana. O presidente Yoon Suk-yeol conseguiu sobreviver a um pedido de impeachment no parlamento, apesar da crescente pressão da oposição e dos protestos populares. A crise ganhou força após uma decisão controversa de Yoon de decretar lei marcial, medida que provocou indignação em boa parte do país e aprofundou ainda mais a polarização política. No sábado, o parlamento, dominado pelo Partido Democrata, a principal força de oposição, colocou em pauta uma moção para destituir o presidente. No entanto, a estratégia de boicote adotada pelo Partido do Poder Popular, PPP, ao qual Yoon pertence, impediu que a proposta tivesse o apoio necessário. A oposição detém 192 dos 300 assentos na Assembleia Nacional e precisava de pelo menos 8 votos dos parlamentares do PPP para alcançar os 2/3 exigidos para o impeachment. Durante a votação, apenas um membro do PPP permaneceu no plenário, enquanto outros 2 retornaram brevemente, insuficientes para garantir a aprovação da moção. Esse desfecho não encerra a crise. Ao contrário, a derrota da moção tende a intensificar os protestos contra o governo de Yoon, especialmente após uma pesquisa recente indicar que a maioria dos sul-coreanos apoia a saída do presidente. O episódio também deixou evidente as divisões profundas no país, agravadas pela decisão de Yoon de decretar lei marcial na última terça-feira. A lei marcial, revogada apenas 6 horas depois de ser implementada, gerou um impacto imediato e duradouro. Ela substituiu as leis civis por normas militares, fechou a Assembleia Nacional e colocou a imprensa sob controle estatal. Yoon justificou a medida como uma tentativa de proteger a Coreia do Sul contra supostos aliados da Coreia do Norte infiltrados no país. No entanto, a decisão foi amplamente criticada por partidos de oposição e organizações da sociedade civil, levando milhares de pessoas às ruas em protesto. O presidente pediu desculpas publicamente, afirmando que decretou a lei marcial por desespero diante do que chamou de ameaças internas. Em seu discurso, ele expressou arrependimento e prometeu deixar nas mãos de seu partido a responsabilidade de estabilizar a situação política. Apesar disso, não sinalizou qualquer intenção de renunciar ao cargo. Esse episódio ocorre em um contexto de deterioração da relação entre o governo e a oposição, especialmente após a vitória expressiva do Partido Democrata nas eleições parlamentares de abril deste ano. O controle ampliado da oposição sobre a Assembleia Nacional permitiu a aprovação de moções para investigar a primeira-dama e vetar projetos orçamentários do governo, medidas que foram recebidas com resistência pelo gabinete presidencial. Além disso, o corte de mais de 17 bilhões de reais no orçamento pelo Partido Democrata aprofundou a crise política, levando o governo a acusar a oposição de tirania parlamentar. Yoon, por sua vez, descreveu os opositores como forças pró-Coreia do Norte que estariam comprometendo a liberdade e a felicidade do povo sul-coreano. Essa crise reflete um cenário de instabilidade que vai além do parlamento. A popularidade de Yoon despenca enquanto os protestos contra seu governo crescem, impulsionados por acusações de autoritarismo e má gestão. A tentativa de impeachment pode não ter tido sucesso imediato, mas evidencia uma crescente insatisfação popular e política que coloca em xeque a governabilidade de Yoon. A sobrevivência de Yoon Suk-yeol ao impeachment não encerra os desafios que ele enfrenta como líder. O episódio revelou uma grave fragilidade dentro de seu próprio partido, o Partido do Poder Popular, que precisou adotar uma estratégia de boicote para evitar traições internas. Essa manobra, embora eficaz a curto prazo, pode gerar consequências de longo alcance, enfraquecendo ainda mais a coesão política dentro de sua base de apoio. Além disso, a pressão popular deve aumentar significativamente, com grandes manifestações já sendo organizadas por grupos que exigem a renúncia do presidente. Os protestos têm atraído não apenas opositores políticos, mas também cidadãos comuns indignados com o autoritarismo percebido nas ações do governo, como o decreto da lei marcial. Essa medida, mesmo revogada rapidamente, deixou uma marca indelével, sendo interpretada por muitos como uma tentativa desesperada
de silenciar críticas e consolidar poder. No campo econômico, Yoon também enfrenta dificuldades crescentes. A rejeição do orçamento pelo Partido Democrata não apenas limita sua capacidade de governar, mas também evidencia a falta de alinhamento entre o executivo e o legislativo. A economia sul-coreana, que já enfrenta desafios devido à desaceleração global, pode sofrer ainda mais com a paralisia política. O corte de bilhões no orçamento impacta diretamente projetos governamentais, criando obstáculos adicionais para a recuperação econômica que Yoon havia prometido em seu mandato. No cenário internacional, os desdobramentos dessa crise política podem repercutir na imagem da Coreia do Sul como uma democracia estável. O país, que se orgulha de sua trajetória democrática desde o fim do regime militar nos anos 80, agora enfrenta questionamentos sobre o equilíbrio de poder e o respeito às instituições. O decreto da lei marcial e a polarização política interna podem ser usados como argumentos por rivais regionais, como a Coreia do Norte, para questionar a liderança de Yoon no palco global. Outro ponto que merece atenção é o impacto nas relações civis-militares. A decisão de decretar lei marcial colocou as Forças Armadas no centro das discussões políticas, algo incomum em um país que há décadas trabalha para consolidar um modelo de governo civil. Esse movimento gera preocupações sobre o uso das Forças Armadas em disputas políticas internas, um precedente que pode ser perigoso para a democracia sul-coreana. O desenrolar da crise política na Coreia do Sul pode também trazer mudanças significativas nas alianças políticas internas. A postura de Yoon, que agora se vê pressionado por sua própria base, pode levar a um distanciamento de aliados tradicionais dentro do Partido do Poder Popular. Esses aliados, que inicialmente apoiaram a decisão de boicote à votação de impeachment, podem começar a questionar sua posição, especialmente se a situação política se agravar ainda mais. A tensão dentro do partido pode resultar em uma fragmentação que favoreça a oposição, criando um cenário ainda mais volátil para o governo de Yoon. Essa divisão interna pode também abrir espaço para uma mudança nas futuras eleições. Com a insatisfação popular crescendo, é possível que o Partido Democrata, que já demonstrou grande força nas últimas eleições parlamentares, consiga ampliar seu controle na Assembleia Nacional, ou até mesmo gerar uma nova onda de apoio que comprometa a permanência de Yoon. O desgaste do presidente pode se refletir nas urnas, com a população buscando alternativas em candidatos mais alinhados com seus interesses e preocupações. No campo da segurança, a decisão de Yoon de recorrer à lei marcial, mesmo que temporariamente, gerou um ambiente de tensão que pode afetar o clima de estabilidade interna. A presença de forças militares nas ruas, mesmo que tenha sido retirada rapidamente, não é algo que a população sul-coreana considera comum ou aceitável. Isso pode criar um rastro de desconfiança nas instituições, prejudicando ainda mais a imagem do presidente e enfraquecendo a governabilidade do país. Esse foi o vídeo, guerreiros. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!